temos o Mr. Hyde, que é uma figura misteriosa, é um tipo assim bastante sinistro, e ele é capaz de causar uma sensação de horror às pessoas, embora elas não saibam por que elas têm essa reação de nojo quando estão perto dele. E nós temos também o médico, que é o Dr. Jekyll, que é completamente oposto do Hyde. Ele é bondoso, ele é bem aceito pela sociedade. Então, nessa narrativa se estabelece uma relação muito estranha entre eles. Nós não sabemos qual é. Nós só temos assim, suspeitamos que o Hyde está fazendo uma espécie de chantagem com o Jekyll, porque o Jekyll tem algum tipo de segredo que ele não quer que seja revelado, né? Então, é interessante perceber como o Robert Louis Stevenson vai desenvolvendo a sua narrativa. Ele vai criando situações e aí nós, leitores, né, nos vemos assim obrigados a tentar adivinhar o que está acontecendo. O Médico e o Monstro é uma história que já foi adaptada várias vezes para o cinema, sendo que a versão que é considerada melhor foi realizada em 1932, e se destaca por seus elementos expressionistas, com relação à sua direção de arte. Inclusive até o ator protagonista, Frederick Bart, ganhou o Oscar de melhor ator, que foi um feito inédito para esse tipo de filme, né, filme de horror. Então, nós podemos perceber nessa narrativa a ênfase em cenas de horror. Algumas dessas cenas, elas são bastante violentas. Elas até causaram um choque, um mal-estar na época, pela forma como o Stevenson as escreve, faz a sua descrição. Então, o Médico e o Monstro, a gente pode compreender como uma espécie de continuidade do tema que começou a ser explorado em Frankenstein de Mary Shelley, ou seja, o experimento científico que escapa completamente do controle daquele que o manipula, né? Posteriormente, esse tema também vai ser bastante abordado em outras obras e também vai ser retomado em muitos filmes. O Médico e o Monstro é uma história que até hoje ela é capaz de mexer com a nossa imaginação. O interessante é que, apesar de ser uma narrativa em terceira pessoa, a grande parte da trama nós vemos pela perspectiva de um advogado, né, o Mr. Hudson. E é ele justamente que faz as considerações, ele que vai tentar descobrir, vai tentar solucionar o mistério. Mas é curioso e é interessante destacar que a revelação final é feita pelo protagonista. E a gente já sabe qual é, mesmo nos filmes isso não é escondido, mas dá para imaginar o choque que foi para o leitor na época, quando o romance foi publicado pela primeira vez, quando ele descobriu qual era o mistério que associava Hyde e Jekyll. Né? Eu acredito que tenha sido um choque emocional, né? Uma coisa de bastante impacto. Enfim, o Médico e o Monstro é realmente a obra-prima do Robert Louis Stevenson, principalmente pelos recursos de narração que ele utiliza e o desenvolvimento da sua história. Bom, mas além dessa narrativa, neste livro que foi lançado em 2011 pela Kozak Knife, numa edição bastante caprichada, nós temos outros contos que chamam a atenção. Um deles é Markheim, acho que é esse o nome, Markheim, né? Inclusive nós temos aqui uma imagem do Robert Louis Stevenson, né? Ele morreu relativamente jovem na Samoa. Enfim, então Markheim, Stevenson também vai abordar o tema do duplo. De certa forma, Markheim é uma espécie de rascunho de um Médico e um Monstro, né? Markheim é uma narrativa que se desenvolve a partir de do protagonista. Ele é um ladrão, ele vai até um antiquário. Nós percebemos que ele tem a intenção de roubá-lo, só que acontece que quando ele está lá, ele vê uma figura assustadora, uma figura muito misteriosa.
E essa figura que tem traços demoníacos, ele vai incitá-lo a cometer, não só a roubar, mas a matar o dono do antiquário. Então, nós temos em Marken, além do tratamento do tema do duplo, o conflito entre o bem e o mal, que vai ser melhor delimitado no Médico e o Monstro. Esse personagem ele vai ficar em dúvida se ele deve, né, cometer um crime mais grave ou não, né? Então, o Robert Louis Stevenson vai desenvolver essa narrativa num clima de muita tensão e suspense, né? É curioso perceber como ele fecha essa Marken. Marken tem um desfecho surpreendente, um tanto inusitado. De certa forma, ele é até moralista. Mas é justamente esse fecho que o Robert Louis Stevenson dá que faz com que esse conto seja tão interessante. Além de Marken, nós temos nessa edição o Clube do Suicídio. O Clube do Suicídio é uma narrativa um tanto atípica do Robert Louis Stevenson, eu diria. É uma história satírica, de humor. É a respeito de uma sociedade secreta que é formada por aristocratas que se reúnem com o propósito de tramar o suicídio um do outro, né? A gente pode compreender o Clube do Suicídio como uma crítica à aristocracia inglesa, ou seja, a aristocracia naquela época era um elefante branco, tinha perdido completamente o sentido de existir. E o Robert Louis Stevenson vai criticar justamente isso. Só resta ela criar meios para ir se acabando aos poucos. Então é muito interessante também essa história, ela é narrada num clima de mistério. Existe um personagem que ele assume várias identidades para poder resolver a situação, né? É bem interessante. Além dessas duas narrativas, nesse livro, nessa coletânea, eu também gostaria de destacar O Ladrão de Cadáveres. O Ladrão de Cadáveres é uma história também bastante assustadora que remete a uma situação que também é abordada em Frankenstein de Mary Shelley. Ela começa, né, nós não sabemos o que está realmente acontecendo. Existe um encontro de dois homens e um deles se horroriza quando vê o outro, que é médico. Nós não sabemos por que esse médico causa tanto horror nesse personagem, mas a partir de um flashback as coisas vão sendo reveladas aos poucos. Então Stevenson vai abordar um tema que está presente já no título dessa narrativa. É uma história também bastante assustadora, tem um final surpreendente e assim que causa um impacto emocional no leitor, assim, de alta potência, né? É um final assim um tanto surpreendente e também moralizante, do tipo não mexa, não profane né, a memória dos mortos, senão você vai ter uma surpresa bastante desagradável. Enfim, essa coletânea de contos é muito interessante, né? Também nós temos aqui dois ensaios, um sobre o Robert Louis Stevenson